Os israelenses acordaram hoje assustados com os sons de explosões e sirenes de alerta. Cenas que não aconteciam há muito tempo no Centro Cultural e Financeiro de Israel. Moradores de Tel Aviv deixaram os apartamentos. Eram 6 da manhã quando eu ouvi o primeiro alarme. Aí houve outro, 1 hora depois. O segundo foi perto desse prédio. Nós ouvimos um barulho forte de bomba. Nós não temos abrigos no nosso prédio. A vizinhança é antiga, contou esse estudante. Essa aqui é a rua, então, onde aconteceu, a polícia fechou, então tem os policiais andando por aqui. Lá em cima, eu vou mostrar para vocês, lá em cima é onde o foguete do Hamas atingiu o prédio. E aí tem aqui, os moradores já foram orientados a deixar o prédio. Então, esse prédio aqui já está vazio, os moradores já deixaram ele, mas os moradores do resto da quadra também estão se mobilizando para sair. Tem essa apreensão grande, né? O policial, aquele policial que está ali, ó, ele veio conversar comigo agora há pouco, veio me dizer, olha só, se a gente ouvir sirene na rua, a gente tem 1 minuto e meio para ir pro porão daquele prédio ali. Aí perguntei, mas tem bunker naquele prédio? Como que é? Tem um lugar para esconder? Ah, não sei, mas talvez é mais seguro lá do que aqui fora. Foi muito difícil de conseguir chegar até aqui. A primeira orientação seria para as pessoas irem para um abrigo. É um abrigo que eles chamam aqui de mamad. É um abrigo que fica dentro do apartamento das pessoas, mas nem todo mundo tem isso. Aí quem não tem deve ir para o abrigo do seu prédio. Muitos prédios têm os abrigos no subsolo, se não um abrigo na rua, se não ficar perto da escada. Muita gente faz isso, fica perto da escada. Quando as sirenes disparam, os moradores de Tel Aviv têm 1 minuto e meio para procurar um abrigo seguro. No sul do país, perto da faixa de Gaza, são apenas 15 segundos. As notícias sobre os reféns no sul abalaram o país. Primeiro, a surpresa. Depois, o choque. Ninguém estava esperando um ataque de Gaza agora, ainda mais dessa magnitude. Uma situação inédita que fez muitos israelenses correrem para procurar lugares mais seguros. Houve quem se trancasse em casa para ficar mais perto dos abrigos. Mas muitos procuraram casas de amigos, na mesma cidade onde moram, ou em outras menores, consideradas mais seguras. E muita gente perguntava em grupos de WhatsApp e do Facebook se ainda havia voos para deixar o país. A tristeza foi tomando conta dos israelenses. As imagens da ação dos militantes armados do grupo extremista Hamas no sul traziam mais desânimo. À noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o que aconteceu hoje nunca tinha sido visto em Israel e que ele iria garantir que isso não voltaria a acontecer. Israel já passava por uma crise doméstica que tinha dividido o país desde o fim do ano passado, quando o atual primeiro-ministro foi eleito para voltar ao poder e propôs uma reforma do judiciário que iria tirar poderes da Suprema Corte. Centenas de milhares foram às ruas protestar a favor da democracia. Hoje foi o primeiro sábado desde janeiro que os protestos foram cancelados. Netanyahu chamou a oposição para conversar sobre um governo de emergência. Até o fim da noite de sábado, os líderes da oposição, Yair Lapid e Benny Gantz, ainda não haviam chegado a um acordo sobre como deveria ser esse governo. No fim da noite, os israelenses estavam exaustos, apenas tentando chegar em casa. O vendedor Menahem Kopstian contou que estava num ônibus quando ouviu sirenes e explosões e buscou abrigo perto de um prédio junto com os outros passageiros. O ataque inesperado e sem precedentes do grupo extremista Hamas contra o território israelense levou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a declarar também que Israel está em guerra. Segundo o Itamaraty, um brasileiro está ferido depois dos ataques terroristas de hoje. As marcas nas costas do Rafael são de estilhaços de granada. Ele foi atingido enquanto estava em uma festa no deserto, a poucos metros da faixa de Gaza. Quem recebeu o pedido de socorro foi o Felipe, que também mora em Israel. Ele tinha um pouco de bateria, assim que a polícia resgatou ele do bunker que ele estava preso. Ele conseguiu me mandar uma foto e
e a localização dele. O Rafael e o Felipe são aqui de São Paulo, mas atualmente moram e trabalham em Israel. Eles são amigos há 12 anos. Quando o Felipe recebeu a mensagem do Rafael, ele estava em Tel Aviv. E apesar dos bombardeios que ainda estavam ocorrendo, ele viajou 40 minutos até Beersheva. Encontrou o Rafael muito machucado, mas consciente. Pelo que ele me contou é o seguinte, assim que eles começaram a ouvir as explosões, encerraram a música, todo mundo começou a correr para todo lado, começaram a ouvir tiro, e aí eles correram para um bunker que eles acharam lá perto, chegaram a matar o policial e tacaram granada e tal, e ele falou que, mano, ele ficou no fundo só rezando para Deus, tipo, pedindo para ele morrer, porque não aguentava mais. Ele falou que ele viu pessoas queimando, viu pessoas levando e foi bem ruim a coisa. E ele estava em choque, em estado de choque, até que conseguiram resgatar ele e tiraram ele e mais algumas pessoas, mas não é todo mundo que sobreviveu desse bunker. Por causa da lotação do hospital de Beersheva, o Rafael teve que ser transferido de helicóptero para a cidade de Haifa, a cerca de 170 quilômetros. O Felipe vai encontrá-lo mais tarde e já os dois amigos estarão juntos novamente. Brasileiros que estavam na mesma festa relataram como foi o momento do ataque. O gaúcho Hanani Glaser postou esse vídeo nas redes sociais pouco antes de desaparecer. Foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros para achar um lugar para se esconder. Ele estava na mesma festa do brasileiro ferido e foi para um abrigo subterrâneo depois que os bombardeios começaram. O pai do DJ Alok descreve como foi. Eu subi para tocar, o som parou e a gente olhei para cima e tava já umas fumaças e tal, de repente uma explosão. Nisso a polícia que estava lá já chegou, subiu no palco, pegou o microfone e falou: a festa acabou, a festa acabou. Este outro brasileiro é militar da reserva do exército israelense e também estava na mesma festa. A gente escutou uns estrondos, até então a gente achou que era fogo de artifício ou alguma animação do show, né, da festa, do festival. E cortaram a música e começaram a falar no microfone que isso não é um treinamento. São mísseis de verdade e orientaram a gente a buscar abrigo ou deitar no chão. Como a gente estava numa área aberta, não tinha um abrigo, um bunker, mas de um seguro. A psicóloga Rita Cohen está lá há 30 anos. Mesmo morando na região central do país, distante dos ataques no sul, ela acordou com as sirenes de alerta. Às 6h30, eu ouvi uma sirene. Eu disse assim, deve ser algum engano, não é possível. Descemos correndo pelas escadas e eu achei que era falso, alarme falso, já houve outros. Mas dessa vez é diferente. E por quê? Porque houve um ataque combinado por terra, ar, mar, ao mesmo tempo, onde vários terroristas adentraram no Estado de Israel, conquistaram vilarejos. Morador de Tel Aviv, o André teve que se abrigar num bunker com os filhos e a mulher. Agora, 1 hora atrás, teve um míssil que caiu a um quarteirão daqui de casa. Assim, o país tá meio numa confusão, todo mundo tentando entender o que está acontecendo, todo mundo querendo conseguir notícias de parentes, familiares, amigos que estariam perto, que estão sumidos. Durante todo o dia, o barulho das sirenes foi ouvido por quem vive no país. Um momento de tensão foi registrado ao vivo na Globo News. O brasileiro e radialista Marcos Susikind teve que interromper a entrevista. Não sei se vocês acabaram de ouvir, mais um míssil abatido no ar. Não sei se vocês acabaram de ouvir nesse segundo. Opa, tenho que sair. Ataque sobre a cidade, tenho que sair do ar, tenho que ir para o abrigo antiaéreo. O cientista político Eni Ozi compara o impacto do ataque do Hamas a Israel ao atentado contra os Estados Unidos em 11 de setembro. 2001 e acredita que a resposta de Israel vai ser à altura do ataque sem precedente que o país sofreu hoje. Não vai ser um conflito fácil e nem de curto prazo. A proporção, o tamanho, a escala e a violência dos ataques feitos por um grupo terrorista, por terroristas ao território, a civis, coordenado da forma que foi, equivale a um 11 de setembro que aconteceu nos Estados Unidos, só que em Israel.
A Malvina é presidente de uma ONG que ajuda brasileiros em Israel. O genro dela, que é israelense e tem 26 anos, já foi convocado pelo Exército. A gente se preocupa, porque você não sabe, né? Porque o problema é que a gente não sabe qual vai ser a retaliação de Israel. E dependendo da retaliação de Israel, nós vamos gerar coisas até mundiais. A data escolhida pelo grupo terrorista Hamas para o ataque não foi aleatória. Um Shabat, que é o 7º dia da semana judaica, dedicado ao descanso e à oração, um dia depois dos 50 anos da guerra do Yom Kippur. Com certeza não é uma coincidência. É uma data que junta muitos eventos que são caros aos judeus em Israel. Do ponto de vista da magnitude do ataque, o Hamas nunca tinha conseguido orquestrar um ataque grande a Israel. Isso demonstra uma falha no sistema de segurança israelense, que não conseguiu ainda, eles precisam realmente analisar onde foi essa falha. Se foi um relatório que foi enviado e não foi levado em consideração, ou se realmente eles não conseguiram nem vislumbrar que um ataque desse estava sendo organizado. Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP, diz que o ataque surpreendeu Israel, um país que tem um dos exércitos mais poderosos do mundo. Israel tem orgulho de seus serviços de inteligência. Né? E a faixa de Gaza é um dos territórios mais observados do mundo. Sempre tem drones israelenses circulando, voando sobre esse território. E alguma coisa deu muito errado, porque esse ataque, durante o planejamento e durante a execução, não foi detectado e conseguiu penetrar território israelense. Nesse sentido, é uma enorme derrota para Israel, com certeza. Os conflitos entre Israel e Palestina, onde o Hamas atua, acontecem desde a década de 1940. Em Ramala, capital da Palestina, a tensão entre os brasileiros depois do ataque também é grande. O ataque do lado do Hamas contra os israelenses foi algo excepcional hoje. Eu estou aqui há 32 anos e nunca vi um palestino aprisionar um israelense nesses 32 anos. A nossa maior preocupação agora é que esse confronto se estenda aqui para a Cisjordânia de uma forma muito forte e que possa ter muitos mortos aqui na Cisjordânia. Numa rede social, o presidente Lula disse que não poupará esforços para conter a escalada de violência em Israel. Autoridades e entidades condenaram os ataques. O governo brasileiro defendeu a retomada das negociações de paz. O presidente Lula afirmou numa rede social que ficou chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel. Expressou condolências aos familiares das vítimas e reafirmou repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. Lula disse que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. E conclamou a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, também escreveu que é urgente que a comunidade internacional multiplique esforços em favor da paz e que não podemos fechar os olhos para a violação de princípios fundamentais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, ressaltou que a guerra não é a solução para conflitos políticos ou de qualquer natureza e que o caminho é o da paz. Em comunicado oficial, a Embaixada de Israel no Brasil afirmou que este ataque ocorre após um longo período em que Israel tenta manter a calma na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que faz grandes esforços para melhorar a situação civil na região e que o Estado de Israel fará tudo para proteger os seus cidadãos e não tem medo de uma ampla campanha em Gaza. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil disse que a comunidade judaica brasileira se solidariza com Israel e seu povo e pede que as autoridades brasileiras condenem com máximo vigor esse ato de guerra e terror injustificável sob qualquer aspecto.
A Federação Israelita do Estado de São Paulo reafirmou seu apoio e disse que Israel segue como a única democracia do Oriente Médio e o único país daquela região onde se respeita a liberdade religiosa de judeus, cristãos e muçulmanos. O presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, Jack Terpins, condenou veementemente o massacre nas mãos do Hamas, que chamou de um ato cruel e abominável que abalou a comunidade global. O Ministério das Relações Exteriores está monitorando a situação dos brasileiros. São cerca de 14 mil que moram em Israel e 6 mil na Palestina. E pelo menos 90 vivem hoje nas áreas do conflito. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv e o Escritório de Representação em Ramallah estão com atendimento 24 horas para pedidos de informações e de ajuda. Há também um plantão consular do Itamaraty aqui no Brasil para atender ligações de familiares em busca de notícias. No G1, você consegue acessar uma reportagem com todos os contatos da Embaixada Brasileira em Israel e do plantão do Itamaraty para informações. A seguir, você vai ver a dinâmica do ataque sem precedentes do grupo extremista Hamas a Israel. Durante os ataques de hoje, os terroristas mataram mais de 250 pessoas em Israel, com muitas vítimas civis, e deixaram mais de 1.400 pessoas. A reação israelense em Gaza resultou em 232 mortes e mais de 1.700 feridos. Um ataque surpresa pelo ar e também por terra. Uma infiltração no território israelense sem precedentes, no ataque mais pesado contra Israel desde os atentados suicidas da segunda intifada há cerca de 2 décadas. Centenas de homens armados do grupo extremista Hamas entraram nos edifícios e cercaram uma base militar. Moradores de Sderot, cidade a 1 quilômetro de Gaza, publicaram vídeos dos terroristas circulando nas ruas. Essas imagens mostram os militantes retirando de um tanque o que parece ser o de um soldado israelense. Os palestinos fizeram muitos reféns que Israel chamou de prisioneiros de guerra. O ataque começou nas primeiras horas da manhã. Milicianos do Hamas passaram pelas barreiras que cercam Gaza e invadiram aldeias e cidades da região sul israelense. Ao mesmo tempo, de 2.500 a 5.000 foguetes foram lançados nas zonas costeiras e chegaram até a área metropolitana de Tel Aviv, uma das maiores cidades de Israel, fazendo disparar o alarme antiaéreo em várias localidades. Sirenes também soaram em Jerusalém. Os mísseis eram tantos que neutralizaram parte da defesa israelense. Bombeiros tentavam apagar os incêndios. Os militantes também divulgaram vídeos de treinamentos feitos com parapentes perto do território de Israel. Não demorou para que o comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informasse sobre o início da operação, apelando aos palestinos de todo o mundo para que lutassem. Anunciamos que o primeiro ataque da operação de Al-Aqsa atingiu locais do inimigo, os aeroportos e fortificações militares durante os primeiros 20 minutos, com mais de 5.000 foguetes e mísseis lançados. Este é o dia da grande revolução para pôr fim à última ocupação e ao último regime de apartheid no mundo. Num pronunciamento público, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel estava em guerra.
O nosso primeiro objetivo é eliminar as forças inimigas que se infiltraram e restaurar a segurança e a tranquilidade das comunidades que foram atacadas. O segundo objetivo é, ao mesmo tempo, fazer o inimigo pagar um preço alto também dentro da faixa de Gaza. Em Gaza, muitos correram para comprar mantimentos, antecipando os dias de conflito que se aproximam. Famílias palestinas começaram a fugir com medo da resposta israelense. É claro que estamos com medo. Eles podem nos varrer da face da terra. Que Deus os proteja e a nós também. A resposta israelense veio com aviões de guerra. Prédios inteiros foram abaixo. Numa reunião de emergência em Ramallah, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse que o povo palestino tem o direito de se defender contra o terror dos colonos e das tropas de ocupação. O ataque ocorreu um dia depois do aniversário de 50 anos da Guerra de Yom Kippur, em 1973, num ataque surpresa da Síria e do Egito. Em 2014, uma infiltração muito menor que a de hoje de palestinos em Israel, através de túneis escavados sob o deserto, levou a quase 2 meses de conflito. O perigo agora é que as frentes se alarguem e envolvam o Hezbollah libanês. Muitos líderes europeus publicaram declarações de apoio a Israel e condenaram os ataques que definiram como terroristas. A União Europeia manifestou solidariedade ao povo israelense e afirmou que Israel tem o direito de se defender. O grupo extremista armado Hamas, que atacou Israel hoje, administra um território onde vivem mais de 2 milhões de palestinos. Hamas, uma sigla da frase em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. É o maior de vários grupos extremistas palestinos armados. O Hamas surgiu no fim dos anos 1980, após o início da primeira intifada palestina, um grande levante contra os israelenses. O grupo tinha inicialmente 2 objetivos: executar uma luta armada contra Israel e levar programas de bem-estar social aos habitantes dos territórios ocupados. A convenção original do Hamas fazia ataques aos judeus como povo, era antissemita e previa a destruição de Israel. A organização publicou uma versão suavizada em 2017, dizendo que a luta não é contra os judeus, mas manteve o objetivo final de estabelecer na região um Estado palestino sob lei islâmica. O texto admite que essa Palestina independente poderia começar dentro das fronteiras que existiam até 1967, quando Israel já era um país. O que se chama de territórios palestinos ocupados são a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, um lugar sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos, e também para os cristãos. O mundo enfrentava a Guerra Fria, e Israel, um país com menos de 20 anos de existência, via aumentar o número de ataques de grupos guerrilheiros palestinos baseados em vizinhos árabes. Em 1967, diante da aparente mobilização militar da Síria e do Egito, as forças de defesa israelenses lançaram uma ação preventiva. Na guerra, que durou 6 dias, Israel capturou e depois anexou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Desde então, colonos israelenses ocupam cada vez mais terras que antes eram habitadas por palestinos. O Conselho de Segurança da ONU já afirmou que o estabelecimento de assentamentos israelenses em territórios palestinos é uma violação das leis internacionais e um grande obstáculo para a visão de 2 estados vivendo lado a lado, em segurança e em paz. Mas a ONU também já pediu a prevenção de todos os atos de violência contra civis, incluindo o terrorismo. Vários governos consideram que o Hamas é um grupo terrorista. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da União Europeia, além, claro, de Israel. Aqui no Reino Unido, 20 anos atrás, quando o grupo foi banido, foi feita uma distinção clara entre o braço militar e o braço político. Agora, o governo britânico trata considerar o Hamas como uma complexa, mas única organização terrorista. O Hamas já lançou diversos ataques suicidas contra civis em Israel, incluindo explosões públicos.
Desde 2005, quando Israel retirou suas tropas e assentamentos da faixa de Gaza, o Hamas passou a se envolver no processo político palestino. O grupo ganhou eleições parlamentares em 2006 e depois assumiu o controle de Gaza. Já houve 4 grandes conflitos entre o Hamas e as forças de defesa israelenses nos últimos 16 anos, além de diversos ataques menores dos dois lados, em resposta a provocações. O Egito e Israel mantêm Gaza isolada do mundo, com autorizações limitadas para entrar e para sair. O território também sofre embargos internacionais por causa do extremismo do Hamas. A população civil da faixa, esmagada por os lados, vive com uma economia em colapso, restrição de movimento, falta de água, luz e remédios. Enquanto isso, o Hamas e outros extremistas têm liberdade para organizar e para executar ataques contra áreas israelenses, incluindo regiões residenciais, como fez hoje. E como vimos, a data escolhida para o ataque de hoje tem um forte componente histórico. O conflito recebeu diferentes nomes. Guerra do Yom Kippur para os judeus, Guerra do Ramadã para os árabes, ou mesmo Guerra de Outubro. Mas aquele confronto ficou na história como a guerra que mudou tudo. Ela começou com um ataque surpresa em 2 frentes, liderado por Egito e Síria. As forças israelenses foram pegas desprevenidas naquele dia 6 de outubro de 1973, durante o Yom Kippur, a data mais sagrada do calendário judaico. O exército egípcio atacou pela península do Sinai e os sírios pelas colinas de Golã, ambos territórios ocupados por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. Os ataques traumatizaram Israel. A inteligência militar israelense não considerava que os inimigos estivessem prontos para uma ofensiva militar. A então União Soviética enviou conselheiros militares e armas para as nações árabes. Os Estados Unidos apoiaram Israel. A Guerra de Yom Kippur durou 18 dias e matou 1.600 israelenses, 15.000 egípcios e 3.500 sírios. No fim de outubro de 1973, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução pedindo um cessar-fogo. Logo depois, líderes de Israel e Egito se reuniram para uma negociação. Foram meses de conversas em que os 2 países trocaram prisioneiros e fizeram concessões. A guerra teve consequências profundas na política israelense. Partidos nacionalistas se uniram, formando um único partido chamado Likud, que quer dizer consolidação. Hoje, o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Depois da guerra, o Egito se aproximou dos Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel. O governo americano intermediou as negociações de paz entre egípcios e israelenses. Em 1977, o então presidente do Egito, Anwar Sadat, fez uma visita inédita a Israel. E no ano seguinte, na base americana de Camp David, os líderes dos 2 países abriram um diálogo para assinar um acordo, no qual o Egito reconheceu o Estado de Israel. Essa assinatura significou a sentença de morte para Anwar Sadat. 3 anos depois, ele foi assassinado por extremistas islâmicos, revoltados com a aproximação com Israel. Sob o tratado, em 1982, as forças israelenses retiraram todas as tropas do Sinai e o Egito recuperou o território. Israel, portanto, manteve a ocupação da faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, o que é um dos principais pontos de atrito entre judeus e palestinos. Com a Síria não teve acordo. Até hoje, Israel ocupa as colinas de Golã, território internacionalmente reconhecido como sírio. Os israelenses consideram Jerusalém a capital eterna e indivisível do país. Os palestinos reivindicam a soberania sobre Jerusalém Oriental. Atualmente, a Cisjordânia é governada pela Autoridade Nacional Palestina e a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, um grupo extremista armado considerado terrorista por muitos países como Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Líderes em todo o planeta condenaram o ataque de hoje dos terroristas do Hamas contra Israel. O presidente americano Joe Biden fez um pronunciamento e repetiu que o apoio dos Estados Unidos a Israel é sólido e inabalável e que vai se certificar de que o país terá todos os recursos necessários para se defender. Biden afirmou que nunca há justificativa para o terrorismo e expressou solidariedade às famílias das vítimas.
Elas estão de luto porque perderam uma parte da própria alma. O presidente conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o rei Abdullah da Jordânia, o governo do Egito e outras lideranças de países da região. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que está chocado com os ataques terroristas do Hamas contra os cidadãos israelenses e que Israel tem todo o direito de se defender. O presidente francês Emmanuel Macron expressou solidariedade às vítimas e disse que está em contato com o governo israelense. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, se disse profundamente chocado com a escalada de violência, condenou os ataques do Hamas e disse que apoia Israel. Outros países da Europa, como Itália, Polônia, Suíça, República Tcheca, Áustria, Bélgica, Grécia, todos se manifestaram a favor de Israel. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou o ataque de puro ato de terrorismo e afirmou que Israel tem o direito de se defender. Entre os países árabes, alguns pedidos por moderação. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, condenou os ataques terroristas, expressou solidariedade às famílias das vítimas e pediu o fim da violência. Também houve manifestações de apoio ao Hamas. Em comunicado, a Arábia Saudita pediu o fim da violência e a proteção dos civis e afirmou que já alertara para o perigo de uma explosão como resultado da ocupação prolongada e da privação dos direitos legítimos do povo palestino. O governo do Irã disse que os ataques do Hamas foram um ato de legítima defesa e pediu o apoio de outros países de maioria muçulmana. Nas ruas de Teherã, houve manifestações de apoio ao Hamas. Há décadas, o governo iraniano financia e fornece armas ao grupo. O Irã não reconhece a existência do Estado de Israel. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, conversou por telefone com o secretário de Estado americano Antony Blinken e disse que as injustiças contra os palestinos levaram a uma explosão do conflito. O Brasil, que preside neste momento o Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocou para amanhã uma reunião de emergência sobre a situação em Israel. O porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU pediu a suspensão imediata da violência e disse que civis nunca devem ser alvos de ataques. A seguir, a despedida aos 3 médicos assassinados. 4 romarias marcaram neste sábado as comemorações do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré amanheceu recebendo homenagens. Foi para as ruas e percorreu 24 quilômetros na companhia de devotos que têm fôlego e fé. Depois, em um navio da Marinha, seguiu pela Baía do Guajará. Embarcações coloriram o Círio das Águas. É quando a padroeira dos paraenses abençoa os devotos que tiram o sustento da floresta. No desembarque, festa. E fiéis emocionados. Eu tive depressão depois da pandemia. Meu ano começa após o Círio. Eu estou aqui de coração aberto, com toda energia, com toda a fé, com todo o amor, pedindo a Nossa Senhora as graças, não só por mim, pela minha família, mas por todo o nosso povo. Sábado de Círio concentra o maior número de procissões. São 4. É um vai e vem de promesseiros em Belém. Um dia inteirinho repleto de muitas homenagens para a padroeira. E a festa dessa turma aqui costuma ser barulhenta. Recebi uma graça muito grande. Meu filho sofreu um grave acidente de moto e hoje ele está aqui comigo. A moto Romaria antecedeu a cerimônia que leva a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré para mais perto dos fiéis na Basílica Santuário. A imagem de madeira não sai às ruas, mas desceu do altar para receber muitas demonstrações de carinho. Agora à noite, os devotos lotaram as ruas mais uma vez e caminharam com a Santa Peregrina até a Catedral, de onde sai a grande procissão do Círio neste domingo. A seca na região norte vem trazendo sofrimento às comunidades ribeirinhas. No Amazonas,
já falta água até para beber. Seu Francisco da Cunha tem 75 anos. A água que sai de um cano improvisado, colocado em um córrego, é a única que ele tem para beber. E o senhor toma essa água? E é o jeito, né? Ele cuidava de lanchas que ficavam atracadas no Lago Mauá, na zona leste de Manaus. Com a estiagem, o Rio Negro, neste trecho, secou. E ele não tem mais fonte de renda. O senhor almoçou o que hoje? Ela fez lá uma farofinha. E nós como sempre, demos graça, né? E o senhor vai jantar o quê? Hã? O que o senhor vai jantar? Hoje nada. Beber só água daqui, ó. Cerca de 60 famílias moram na comunidade formada por casas flutuantes, que encalharam por causa da seca. Assim como o seu Francisco, muitas cuidavam de barcos e dependiam da pesca para sobreviver. Na estiagem do ano passado, as águas do Rio Negro chegaram até aqui. Hoje, o mesmo local está assim, seco, com a terra cheia de rachaduras e lá atrás, dezenas de casas flutuantes isoladas. Os números da estiagem aumentaram. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, 42 cidades estão em situação de emergência. Quase 300 mil pessoas foram atingidas. Já há casos de cidades e comunidades ribeirinhas com problemas de abastecimento de água potável, alimentos e insumos. Os rios estão secando cada vez mais e os peixes morrendo. Esta semana, os governos federal e do Amazonas anunciaram uma força-tarefa para ajudar as comunidades mais atingidas pela seca. Em Santa Catarina, voltou a chover forte neste sábado. Uma pessoa afogada na Serra Catarinense foi a segunda morte causada pelas chuvas nos últimos dias. 46 municípios decretaram situação de emergência. Há alagamentos em todas as regiões e a Defesa Civil acompanha os níveis dos rios. Na cidade de Presidente Getúlio, uma vaca foi arrastada pela força da água. Em Orleans, no sul catarinense, parte de uma casa foi levada pela correnteza. Ninguém ficou ferido. O estado segue em alerta máximo porque há previsão de muita chuva durante o domingo e risco de desabamentos. Vamos saber então qual a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana Marques, boa noite. Oi, Rodrigo. Boa noite para você, para Mariana e boa noite para você. Todas as regiões catarinenses podem ter deslizamentos, segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Mas a área com a maior probabilidade é esta em vermelho. Ela pega o Vale do Itajaí e o norte do estado. Nas partes em laranja, risco alto. No leste do Paraná, no sul de São Paulo, na região metropolitana e no litoral paulista. Onde o mapa está amarelo, também não dá para descartar alguma queda de barreira. Em relação às inundações, elas devem ser mais abrangentes no litoral sul de São Paulo e na metade leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Vale do Itajaí tem a pior condição. E amanhã tem previsão de mais tempestade em grande parte de Santa Catarina e de São Paulo, no Paraná e no leste de Mato Grosso. Chuva com raios, ventos intensos e granizo, além de grandes volumes em Florianópolis e Curitiba, em São Paulo também. Os termômetros param nos 20 graus em Floripa, nos 19 em Curitiba e nos 27 graus em São Paulo. Em Campo Grande e Cuiabá, 30 e 37 graus, com possibilidade de fortes pancadas de chuva. Já na cidade do Rio, deve chover de madrugada e de manhã. A partir da tarde, tempo firme, com máxima de 30 graus. No norte de Goiás, no Tocantins e em grande parte da região norte, pouca chuva. O sol predomina do leste de Roraima ao Amapá, no centro-oeste do Rio Grande do Sul e do norte do estado do Rio ao Maranhão. As capitais ensolaradas são Manaus e Teresina, com 40 graus. Boa Vista e Macapá, com 37 e 35. Em Belo Horizonte, 34. Em Vitória, 33. Em Fortaleza também. Em São Luís, 32 graus nesse domingo. Uma boa noite. Rodrigo e Mariana. Boa noite, Eliana. Obrigada. Parentes e amigos se despediram hoje dos 3 médicos assassinados no quiosque da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A mãe recusou a cor do luto e vestiu uma camisa rosa para se despedir do filho. Diego Ralph Bonfim, 35 anos, médico. E segundo os amigos e a família, um homem alegre e de paz. Diego foi enterrado hoje de manhã
na cidade paulista de Presidente Prudente. Vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que essa situação não se perpetue no nosso país, porque hoje foi com a minha família, mas poderia ter sido com qualquer outra. Os moradores da cidade de Piauí, no sul da Bahia, fizeram um cortejo de manhã para dizer adeus ao médico Perseu Almeida, de 33 anos. O ortopedista, que segundo a polícia do Rio foi confundido com um miliciano, era um homem simples e de bom coração. Marcos Corsato, de 62 anos, foi enterrado à tarde em São Paulo, sob forte comoção dos amigos, da família e da comunidade médica, da qual fazia parte e era referência. Os 3 médicos foram assassinados na madrugada de quinta-feira num quiosque da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo a polícia, os assassinos, que dispararam 33 vezes, foram encontrados algumas horas depois. O médico Daniel Proença, que também estava no quiosque, levou 14 tiros e se recupera no hospital. Mas o caso ainda não foi esclarecido. A polícia ainda tenta descobrir exatamente o papel de cada executor no crime e também localizar quem deu a ordem para matar os 4 suspeitos. Além disso, os investigadores buscam uma das provas mais importantes, o carro usado pela quadrilha na execução. Amanhã o Fantástico traz novos detalhes do assassinato dos 3 médicos. A seguir, outras informações sobre a situação em Israel. Os confrontos continuam agora à noite. A brasileira Rebeca Andrade conquistou hoje a medalha de ouro na prova de salto no Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Atenção para a nota. A última nota foi anunciada e o título mundial estava garantido. Vai, Rebeca Andrade, campeã do mundo! Rebeca Andrade tinha acabado de vencer Simone Biles pela primeira vez em uma final. As câmeras, acostumadas a buscar sempre a americana, agora estavam em cima dela. Eu fico com vergonha quando fica todo mundo em cima de mim, porque eu não sei o que fazer. Aí eu não curto muito, não. Mas atualmente é impossível ser de outra forma, principalmente em dia de final do salto, prova em que ela é a atual campeã olímpica. Depois de duelarem ontem na final do individual geral, quando a americana levou a melhor, mais uma vez a disputa pelo ouro ficou entre Rebeca e Simone Biles. Na fase de classificação deste mundial, a americana homologou um novo salto que só ela consegue fazer e que agora é considerado o mais difícil da ginástica artística. Nesse salto chamado de Biles 2, Simone entra de costas na mesa e dá 2 mortais para trás na posição carpada, movimento com pernas estendidas e tronco inclinado. Hoje a americana sabia que para ter chances de vencer a Rebeca, tinha que arriscar esse salto. Mas ele é tão difícil que a falha na aterrissagem teve um impacto pequeno na pontuação. O segundo salto não teve problemas e Biles liderou toda a final até chegar a vez da Rebeca, 9ª e última competidora. Eu não curto muito ser a última, não. Mas eu tava tentando ficar bem concentrada mesmo pra fazer minha parte. No primeiro salto, veio a nota mais alta de toda a final. Cravou! E no segundo, com uma acrobacia precisa, Rebeca ficou com o título. Vai, Rebeca! O ouro conquistado hoje foi a 3ª medalha da Rebeca aqui na Bélgica. Nenhum outro atleta brasileiro ganhou tanto em uma mesma edição do Mundial de Ginástica Artística. E esse recorde já pode ser quebrado amanhã novamente. Depois da prata por equipes e no individual geral, e do ouro no salto, Rebeca vai disputar as finais da trave e do solo neste domingo. Fazer a minha parte. Resultado é consequência. Quero chegar assim como eu cheguei hoje. Foco total, cabeça boa, conseguindo controlar meu corpo para que dê tudo certo. No lugar mais alto do pódio, quando o mundo do esporte estava diante dela novamente, Rebeca enfim relaxou. Era o hino nacional brasileiro. No pré-olímpico de vôlei, a seleção brasileira masculina venceu a iraniana e segue na disputa por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Um desenho aqui, uma foto ali, uma aglomeração ao redor. A onda de admiração vem crescendo em torno do Darlan.
Rodada a rodada, porque com apenas 21 anos, ele insiste em desempenhar o papel de protagonista. Contra o Irã, mais uma vez, foi o maior pontuador de uma partida do Brasil. Fez 12 pontos. O quarto jogo da seleção nesse torneio em que ninguém mandou mais bolas para o chão do que ele. Quando você está bem confiante, tudo dando certo, cara, você só vai. Acho que não tem outra palavra para dizer. Só vai. O Irã é uma potência do vôlei asiático, mas no pré-olímpico decepcionou. Até o técnico Berus Ataê pediu demissão no meio do campeonato. Mesmo assim, estava na arquibancada e viu os ex-comandados fazerem um jogo equilibrado em alguns momentos. Mas não resistiram à seleção brasileira. 3-0. Amanhã o Brasil vai reencontrar a Itália aqui no Maracanãzinho pela primeira vez desde a final olímpica de 2016. São 3 remanescentes daquele time que conquistou a medalha de ouro e eles estão ajudando uma nova geração na caminhada até Paris. Bruninho, Lucarelli e Lucão. Uma vitória amanhã leva o Brasil para as Olimpíadas do ano que vem. E passo a passo, o Darlan descobre novas emoções. Vai ser minha primeira vez enfrentando a Itália. Não joguei contra eles nenhuma vez na base, então a expectativa está grande. Estudar eles, trabalhar e foco total para amanhã. Amanhã, no Esporte Espetacular, a Globo vai transmitir o jogo entre Brasil e Itália pelo pré-olímpico de vôlei e também vai mostrar ao vivo o desempenho da Rebeca Andrade, no último dia do Mundial de Ginástica. E pelo Campeonato Brasileiro, Vasco e São Paulo ficaram no 0-0. Já a partida entre Goiás e Bahia teve 10 gols. Em Goiânia, Everaldo sozinho marcou o primeiro do Bahia contra o Goiás. Num chute lá do meio de campo, Gilberto surpreendeu na cobrança de falta, 2-0. João Magno tocou para Guilherme marcar o primeiro do Goiás. Everaldo, da entrada da área, marcou o terceiro do Bahia. Bruno Melo foi derrubado na área, pênalti para o Goiás. Gol do Guilherme. Matheus Babi empatou, 3-3. E isso foi só o primeiro tempo, tá? Na segunda etapa, o João Magno virou o jogo para o Goiás. Mas aí o Everaldo fez o terceiro dele e empatou de novo para o Bahia, 4-4. Rafael Ratão colocou o time baiano em vantagem. E Biel fechou o placar. Anotou aí? Bahia 6, Goiás 4. Antes de encerrar, voltamos a falar sobre o ataque do grupo extremista Hamas contra o território israelense. A correspondente Sandra Coutinho tem as últimas informações ao vivo de Nova York. Boa noite, Sandra. Boa noite, Mariana, Rodrigo. Olha, já é madrugada no Oriente Médio e a violência continua. O exército israelense disse que ainda há enfrentamentos no sul do país e há registros de bombardeios na faixa de Gaza. Os confrontos não pararam ao longo do dia. As sirenes soaram a todo momento. Uma jornalista da rede de TV Al Jazeera estava no ar, em Gaza, ao vivo, quando foi surpreendida por um bombardeio. A família de uma israelense filmou e divulgou um vídeo que mostra quando ela foi levada por extremistas do Hamas. No sul de Israel, filas de corpos em sacos plásticos dão conta da dimensão da violência. O mundo continua a reagir aos ataques. O portão de Brandemburgo, cartão postal de Berlim, na Alemanha, ficou iluminado com as cores da bandeira de Israel. O número de mortes registrado em Israel, segundo o governo local, subiu agora há pouco para 300. E na faixa de Gaza, as autoridades palestinas estimam 232 mortos. O grupo extremista armado Hamas disse que capturou e ainda mantém como reféns dezenas de soldados israelenses, segundo um finalzinho ali, um probleminha na transmissão, mas deu para entender muito bem. Agradecer a Sandra Coutinho, direto de Nova York. E o jornalismo da Globo vai continuar acompanhando a situação em Israel e amanhã, como você já viu, o Fantástico terá também uma cobertura especial. Boa noite para você. Boa noite. Bom domingo. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Corinthians e Flamengo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Corinthians e também as últimas notícias da equipe do Flamengo.
O Corinthians, que vem de derrota no clássico com o São Paulo e vai se aproximando da zona de rebaixamento, hoje são apenas 4 pontos para o Vasco, que abre o Z4, precisa da vitória hoje jogando em casa para fugir de perto dessa zona de rebaixamento. Já o Flamengo, que na última rodada bateu o Bahia, também vem em busca do resultado positivo para entrar no G4 e quem sabe até chegar à vice-liderança. Então, se você é torcedor do Corinthians ou torcedor do Flamengo, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta embaixo seu palpite, porque Corinthians e Flamengo se enfrentam neste sábado às 9 horas da noite, no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O Corinthians tenta deixar para trás a eliminação da Copa Sul-Americana, que deixou o clube apenas com o Brasileirão para disputar essa reta final de temporada. A missão é entregar mais futebol a curto prazo, como Mano Menezes cobrou depois da derrota em Fortaleza. Esta é a reestreia do técnico na Neoquímica Arena. Ele chegou antes do clássico contra o São Paulo, mas esteve na beira do campo pela primeira vez na Sul-Americana. Foram 2 derrotas seguidas. O Flamengo, mais uma vez, sob a orientação de Mário Jorge, campeão brasileiro no Sub-20, tenta se recolocar na briga pelo Enea no profissional. Há exatamente um mês, a equipe de juniores conquistou o Nacional após empate no tempo normal sem gols com o Palmeiras e vitórias nos pênaltis. Enquanto Tite não é anunciado, Mário tenta manter o 100% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, após a saída de Vitor Pereira, ele comandou o time na vitória por 3-0 sobre o Curitiba. No último sábado venceu por 1-0 o Bahia com o gol do Pedro. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians tem algumas dúvidas, pois nem sequer divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo. Bruno Mendes deve começar desde o início, Bidu pode ter nova chance e a presença de Renato Augusto depende de questões físicas. É a reestreia do técnico Mano Menezes na Neoquímica Arena. Então a provável escalação do Corinthians deve ter Cássio, Lucas Veríssimo, Gil, Bidu e Bruno Mendes, Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Já pelo lado do Flamengo, Mário Jorge comanda o time pela 3ª vez no Brasileiro. Respeitado pelo elenco, o jovem treinador não é adepto de troca insistente que Jorge Sampaoli promovia. Em relação ao jogo anterior, a única mudança acontece no meio. Gerson volta para a função de volante e Arrascaeta e Everton Ribeiro comandam a armação. Então a provável escalação do Flamengo deve ter o Rossi, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Wesley, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro. O jogo vai ser apitado por Anderson Daronco, com assistente número 1, Bruno Bosquilha, assistente número 2, Alessandro Rocha de Matos. O quarto árbitro vai ser o Lucas Caneto Belotti e no VAR será o Wagner Helwey. Hoje o Corinthians é o 13º colocado, 25 jogos, 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 29 gols marcados, 31 sofridos e um saldo de -2. Já o Flamengo, 5º colocado, 25 jogos, 43 pontos, 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, marcou 37 gols, sofreu 30, tem um saldo positivo de 7 gols. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.